Esta noite, a rainha conta com a ajuda do Duque de Kent e de sua irmã, a Princesa Alexandra. Ela desempenha funções oficiais há 50 anos. Quando o mensageiro particular da Princesa Alexandra chegou ao palácio de Kensington carregando uma maleta forrada de veludo naquela tranquila tarde de quarta-feira, ninguém poderia prever a tempestade que estava prestes a atingir a família real. Dentro daquela caixa estavam joias que pertenceram à própria rainha-mãe, peças tão significativas que sua transferência exporia divisões dentro da monarquia que haviam sido cuidadosamente ocultadas por anos. E a pessoa que deveria recebê-las, a rainha Camila, foi completamente ignorada. O que a princesa Alexandra fez e por que escolheu aquele exato momento para honrar instruções de décadas atrás, entregando tudo a Catarina e excluindo Camila deliberadamente, desencadearia tensões que ninguém previa. A decisão foi direta, pessoal, e estava prestes a mudar tudo. Catherine estava revisando sua agenda para a semana seguinte, quando sua secretária particular bateu suavemente na porta e entrou carregando uma caixa de madeira ornamentada, daquelas usadas para transportar objetos de valor extraordinário, itens que sobreviveram a gerações e carregavam um peso muito além de seu valor monetário. "Acabou de chegar para a senhora", disse a secretária, colocando-a cuidadosamente sobre a mesa de Catherine. Catherine olhou para a princesa Alexandra, surpresa. Ela e Alexandra tinham uma relação afetuosa, baseada no respeito mútuo e em conversas particulares ocasionais sobre os desafios da vida na realeza. Mas entregas inesperadas eram incomuns. Alexandra era metódica, alguém que planejava as coisas cuidadosamente e raramente agia por impulso. Catherine agradeceu à sua secretária e esperou até ficar sozinha antes de abrir a maleta. Quando levantou a tampa, prendeu a respiração. Aconchegadas contra o veludo azul escuro, estavam peças de joalheria que faziam seu coração disparar. Um broche de safira e diamantes que parecia capturar a luz e retê-la. Brincos de pérola de uma beleza tão luminosa que pareciam quase vivos. Uma pulseira de esmeraldas com detalhes em ouro tão intrincados que pareciam renda congelada em metal. O mais impressionante de tudo, uma tiara. Não uma das peças grandiosas e imponentes da coleção Coroa, mas algo mais pessoal. Mais íntimo. Os diamantes estavam engastados num delicado padrão de treliça que parecia ao mesmo tempo frágil e eterno, captando a luz da tarde que entrava pelas janelas do escritório e espalhando-a pelas paredes em pontos de brilho dançantes. Catherine pegou o envelope que estava sobre as joias, com seu nome escrito na caligrafia inconfundível de Alexandra. Dentro havia uma carta, com várias páginas, escrita em papel grosso cor creme. Catherine começou a ler e, a cada parágrafo, o significado do que tinha em mãos tornava-se mais claro e mais avassalador. "Minha querida Catherine", começava a carta, "os objetos que agora você possui chegaram até mim por um caminho que começou muito antes de você entrar para esta família. No entanto, acredito que sempre estiveram destinados a chegar até você." Alexandra explicou que esses itens pertenceram à rainha-mãe, tendo-a recebido em particular nos anos que antecederam sua morte. A rainha-mãe faleceu em paz aos 101 anos de idade. Elas não faziam parte da coleção oficial da coroa. Não estavam sujeitas aos protocolos e hierarquias que regiam a maioria das joias reais. Eram presentes pessoais transferidos discretamente entre mulheres que entendiam o que significava servir à monarquia com graça e sem queixas. "A tia Elizabeth me deu essas joias com instruções muito específicas", escreveu Alexandra. "Ela me disse que, eventualmente, as peças iriam para alguém que incorporasse as qualidades que ela mais valorizava no serviço real. Alguém que entendesse que ser da realeza era sobre dever e não status. Sobre se conectar com pessoas comuns em vez de manter uma distância aristocrática. Sobre sacrifício em vez de privilégio." A carta descrevia cada peça com detalhes carinhosos. O broche de safira era um dos favoritos da rainha-mãe, usado em inúmeros compromissos ao longo de sua longa vida. Ela o recebera de presente do rei George VI no início do casamento, e ele se tornara uma espécie de talismã para ela. Os brincos de pérola pertenceram à rainha Mary, antes de passarem para a rainha-mãe, carregando uma linhagem que remontava à era vitoriana. A pulseira de esmeraldas fora comprada pela própria rainha-mãe durante uma visita à Índia, representando seu gosto e escolhas pessoais, e não uma tradição herdada. E a tiara.
A tiara tinha a história mais interessante de todas. Ela havia chegado à rainha-mãe por meio de sua própria família, os Bowes-Lyon, antes de ela se casar com um membro da família Windsor. Era de sua propriedade inteiramente pessoal, nunca incorporada à coleção da coroa. Ela a usava em ocasiões familiares importantes, e não em eventos de Estado, tornando-a um símbolo da vida privada da realeza, e não da vida pública. A rainha-mãe era uma verdadeira guardiã das relíquias reais. Ela me disse que essas peças deveriam ir para alguém que entendesse o que ela entendia. A carta de Alexandra continuava, dizendo que ser rainha não era usar coroas ou viver em palácios. Era estar ao lado do seu povo nos momentos mais difíceis, permanecer em Londres durante o Blitz, quando se poderia ter fugido para um lugar seguro, visitar hospitais e bairros bombardeados e mostrar às pessoas que a realeza significava algo mais do que pompa cerimonial. Catherine leu as palavras 2 vezes, sentindo o peso da comparação. A rainha-mãe havia vivido a guerra e a perda, visto a monarquia enfrentar ameaças existenciais e emergir mais forte. Os desafios de Catherine eram diferentes, mas os princípios subjacentes eram os mesmos. Sirva sem reclamar, adapte-se sem perder seus valores essenciais, proteja sua família enquanto honra a instituição, faça as pessoas acreditarem que a monarquia ainda importa no mundo moderno. Eu a observo há anos, escreveu Alexandra. Vi como você lidou com o escrutínio que teria destruído pessoas menos resilientes, como modernizou sua abordagem, respeitando tradições importantes, como priorizou seus filhos sem jamais negligenciar seus deveres, como suportou críticas e dúvidas sem jamais perder a compostura ou a dignidade. Tia Elizabeth teria adorado você, Catherine. Ela teria visto em você exatamente o que eu vejo. Alguém que entende que esta vida não se resume ao que se recebe, mas sim ao que se dá. E é por isso que estas peças pertencem a você. Catherine pousou a carta, com as mãos tremendo levemente. Ela olhou novamente para as joias, vendo-as agora não apenas como belos objetos, mas como uma mensagem, uma validação de alguém cuja opinião tinha enorme peso. A princesa Alexandra havia servido a família real por mais de 70 anos, visto monarcas e primeiros ministros chegarem e partirem, testemunhado escândalos e triunfos com a perspectiva que apenas décadas de serviço poderiam proporcionar. E ela havia escolhido Catherine para receber essas peças, honrando deliberadamente o que acreditava serem os desejos da rainha-mãe ao entregá-las a ela. Mas, embora Catarina se sentisse honrada e comovida com o gesto, ela também reconheceu o problema imediato que ele criava. Essas peças haviam pertencido à rainha-mãe. Pela lógica tradicional, deveriam ter ido para a rainha Camila. Ela era a atual rainha consorte. Após muitos anos de serviço à coroa, parece que a antiga Camilla Parker Bowles se tornou Camila, duquesa da Cornualha. A pessoa que agora ocupava a posição que outrora fora da rainha-mãe, segundo o entendimento convencional da hierarquia real, deveria passar para a atual rainha os itens associados às rainhas anteriores. O fato de Alexandra ter ignorado completamente Camila, entregando essas peças a Catherine, não era apenas um ato de generosidade, era uma declaração, um julgamento sobre quem era mais merecedora, quem melhor personificava os valores que a rainha-mãe representava. E esse julgamento, uma vez divulgado, causaria enormes problemas. Catherine ficou sentada sozinha em seu escritório por mais de 1 hora, girando as joias nas mãos e tentando decidir o que fazer. Seu primeiro instinto foi contatar Alexandra imediatamente, para agradecê-la calorosamente e explicar gentilmente que não poderia aceitar presentes que pudessem causar discórdia familiar. Mas, mesmo enquanto ensaiava essa conversa em sua mente, Catherine sabia que isso magoaria profundamente Alexandra. Não se tratava de um gesto impulsivo. Alexandra claramente havia refletido bastante sobre isso, honrando o que acreditava serem instruções específicas da rainha-mãe. Recusar o presente seria rejeitar não apenas as joias, mas também a confiança e a aprovação que as acompanhavam. Seria o mesmo que dizer a Alexandra que seu julgamento estava errado, que sua compreensão dos desejos da rainha-mãe não importava. Catherine decidiu que precisava conversar com William antes de tomar qualquer decisão. Ela cuidadosamente guardou as joias em seu estojo e as colocou de lado, tentando então se concentrar em seu outro trabalho. Mas concentrar-se era impossível. Sua mente voltava constantemente às safiras, pérolas e diamantes, a carta de Alexandra, a situação impossível em que se encontrava. Quando William chegou em casa naquela noite, Catherine o levou ao seu escritório e mostrou-lhe tudo. A caixa, as joias, a carta.
Ela observou o rosto dele enquanto lia as palavras de Alexandra. Viu sua expressão mudar da curiosidade para a compreensão e, por fim, para a preocupação. Ela tem razão sobre você, disse William ao terminar a leitura. Estas deveriam ser suas. Você as conquistou em todos os sentidos importantes. Mas Camilla, diz Catherine, estas pertencem à rainha-mãe. Camilla agora é rainha consorte. Ela vai encarar isso como uma afronta deliberada. William ficou em silêncio por um longo momento. Ele pegou a tiara, examinando seu trabalho artesanal à luz do candeeiro. Alexandra tinha o direito de dá-las a quem quisesse, disse ele por fim. Eram presentes para ela, não faziam parte da coleção da coroa. Legal e eticamente, ela pode fazer o que quiser com eles. Legal e ético não são o mesmo que sábio, respondeu Catherine. Assim que as pessoas souberem disso, assim que Camilla souber, isso vai criar exatamente o tipo de tensão e especulação que passamos anos tentando evitar. Conversaram até altas horas da noite, explorando todas as opções. Podiam aceitar o presente, mas nunca usar as peças em público, mantendo-as como um tesouro privado que não chamaria a atenção. Podiam contar diretamente a Camilla antes que a notícia vazasse por outros canais, apresentando a decisão como algo autônomo de Alexandra, que refletia seu relacionamento com a rainha-mãe e não como um julgamento da época. Eles poderiam até sugerir que algumas peças fossem colocadas na coleção real em vez de ficarem com o povo, embora isso comprometesse parcialmente as intenções de Alexandra. Cada opção tinha desvantagens, cada escolha criava complicações e, no fim das contas, ambos sabiam que a decisão poderia ser tirada de suas mãos por circunstâncias que não podiam controlar. Essas circunstâncias chegaram mais rápido do que qualquer um deles esperava. Em menos de 48 horas após a chegada do pacote, começaram a circular rumores pelas redes do palácio que ligavam Kensington, Buckingham e Clarence House. Um funcionário que havia processado a entrega mencionou-a casualmente a um colega, sem saber o que continha ou por que era importante. Esse colega contou a outra pessoa. Em poucas horas, os fatos básicos chegaram a ouvidos que os acharam muito interessantes. Ao final da semana, pessoas de toda a família real comentavam discretamente sobre o misterioso pacote enviado pela princesa Alexandra a Catherine. As especulações se tornavam mais específicas a cada nova versão da história. Alguns disseram que eram documentos. Outros arriscaram dizer que eram obras de arte. Alguns, baseados apenas na intuição e no conhecimento do que Alexandra poderia possuir, especularam que poderiam ser joias. Esses rumores eventualmente chegaram a alguém que os mencionou a um jornalista com excelentes fontes no palácio e, de repente, Catarina e Guilherme estavam recebendo perguntas sobre um presente que esperavam manter em segredo. Catarina tomou a difícil decisão de ser proativa. Ela ligou para Alexandra, agradeceu-lhe novamente pelo presente extraordinário e explicou que a história estava prestes a ser divulgada publicamente. Quero respeitar seus desejos e guardar essas peças, disse Catherine com cautela. Mas preciso saber se você se sente confortável com a divulgação de um comunicado explicando a história e seus motivos. Caso contrário, a história será escrita por pessoas que desconhecem a verdade e a transformarão em algo desagradável. A resposta de Alexandra foi imediata e firme. Não tenho nada a esconder, minha querida. Tenho orgulho de tê-los revelado a você. Se a verdade causa desconforto a algumas pessoas, talvez esse desconforto seja merecido. Diga tudo o que precisa dizer, com a bênção de Alexandra. Catherine trabalhou com a equipe de comunicação do palácio para redigir uma declaração. Eles se dedicaram a cada palavra, tentando encontrar o equilíbrio impossível entre honestidade e discrição. A versão final reconheceu que Catarina havia recebido joias da princesa Alexandra, que anteriormente pertenceram à rainha-mãe. Explicou que se tratavam de itens pessoais que Alexandra havia recebido como presentes privados, dando-lhe o direito de dispor deles como desejasse. Observou que Alexandra escolheu dá-los a Catarina em reconhecimento à sua dedicação ao serviço real e por ela personificar os valores defendidos pela rainha-mãe. A declaração terminou com a gratidão de Catherine pelo gesto generoso e significativo. O que a declaração deliberadamente evitou foi qualquer menção a Camilla ou qualquer explicação sobre por que ela havia sido preterida. Essa omissão foi estratégica, com o intuito de manter o foco no gesto positivo em vez de questionar quem havia sido excluído. Mas, é claro, todos que lessem a declaração notariam imediatamente o que não foi dito. A ausência do nome de Camilla seria tão significativa quanto qualquer coisa que tivesse sido incluída. A rainha Camilla soube das joias da mesma forma que grande parte do público.
Ela estava em Clarence House tomando chá com várias amigas de longa data quando seu telefone começou a vibrar com mensagens. As pessoas estavam enviando links para artigos com manchetes como Princesa Alexandra Presents, coleção particular da Rainha Mãe para Catherine. E joias reais raras pulam a Rainha Camila e vão direto para a Princesa de Gales. A primeira reação de Camila foi de confusão. Ela pousou a xícara de chá e começou a ler, tentando entender o que havia acontecido. Não sabia que tal coleção existia em posse de Alexandra, nem tinha se dado conta de que a rainha-mãe havia distribuído peças pessoais fora dos canais oficiais. À medida que o significado completo se tornou claro, à medida que compreendeu que itens associados à rainha-mãe haviam sido dados a Catarina em vez de a ela, a confusão deu lugar a outra coisa. Uma mágoa profunda e genuína que abalou sua compostura geralmente impecável. A mágoa vinha de múltiplas fontes. Primeiro, a mensagem implícita de que ela não era digna de itens ligados a rainhas anteriores. O fato de, apesar de ser rainha consorte, apesar de anos de serviço e sacrifício, ela ser de alguma forma menos merecedora do que Catarina. Em segundo lugar, a natureza pública de tudo. Saber disso por meio de notícias, em vez de por meio de uma comunicação privada da família, pareceu uma humilhação deliberada. Independentemente de ela ter ou não direito legal às joias, a cortesia de um aviso prévio teria sido apreciada. Suas amigas, tentando apoiá-la, só pioraram a situação. É claramente uma afronta, disse Lady Lansdowne com firmeza. Alexandra certamente sabia como isso seria recebido. E para Catherine aceitar, sabendo que você ficaria magoada. Ela provavelmente insistiu, acrescentou outra amiga. Catherine sempre foi muito cuidadosa com a sua imagem. Isso faz com que ela pareça a verdadeira herdeira da rainha-mãe, enquanto você é simplesmente esquecido. Esses comentários, por mais bem-intencionados que fossem, alimentaram o sentimento de ressentimento de Camila. Quando o rei Charles retornou a Clarence House naquela noite, Camila já estava genuinamente furiosa. Ela se sentiu enganada, desrespeitada e diminuída, e queria que o marido reconhecesse que o que havia acontecido estava errado. Charles se viu numa posição impossível. Ele compreendia os sentimentos feridos da esposa e conseguia perceber como a situação devia parecer uma rejeição, mas também reconhecia que Alexandra havia agido dentro de seus direitos. Aqueles eram seus pertences pessoais e ela tinha o direito de dá-los como quisesse. Catherine não tinha feito nada de errado ao aceitar um presente de um membro importante da família. Não havia nenhum vilão ali, apenas uma situação infeliz que expôs tensões latentes sobre status e valor. Ele tentou explicar isso a Camila com delicadeza. As peças eram propriedade pessoal de Alexandra, disse ele. Ela tinha todo o direito de dá-las a quem quisesse. Isso não diz respeito a você ou à sua posição. Isso não me afeta? A voz de Camila se elevou. Charles, essas eram as joias da rainha-mãe. Eu sou a rainha consorte agora. Segundo a tradição, os objetos associados às rainhas anteriores deveriam vir para mim. Em vez disso, vão para Catherine, e eu fico sabendo disso pelos malditos jornais. A discussão que se seguiu foi uma das mais sérias do casamento deles. Camila acusou Charles de sempre priorizar William e Catherine, ignorando suas legítimas preocupações. Charles rebateu dizendo que ela estava transformando a questão em algo pessoal, quando na verdade se tratava de honrar os desejos da rainha-mãe, conforme interpretados por Alexandra. Camila respondeu que os desejos da rainha-mãe, se de fato existiram, datavam de décadas atrás e não poderiam levar em conta a realidade atual sobre quem de fato ocupava o trono. Eles discutiram em círculos por mais de 1 hora, ambos entrincheirados em suas posições, nenhum dos dois disposto a ceder. A conversa terminou com Camila saindo da sala em lágrimas, e Charles, frustrado e exausto, servindo-se de uma grande dose de uísque. Na manhã seguinte, Charles ligou para William. Pai e filho tiveram uma conversa cuidadosa sobre como lidar com as consequências. Sua madrasta está muito magoada, disse Charles. Eu entendo os sentimentos dela. Mesmo que eu não ache que alguém tenha feito algo errado, seria útil se Catherine pudesse entrar em contato diretamente, de mulher, para apaziguar os ânimos. William ficou em silêncio por um momento. Catherine não criou essa situação, disse ele finalmente. Ela recebeu um presente não solicitado de Alexandra. Recusá-lo teria sido uma ofensa. Pelo que exatamente ela deveria se desculpar? Não estou pedindo desculpas, disse Charles com cautela. Apenas uma conversa, um reconhecimento de que a situação é difícil para Camila. Às vezes, o gesto importa mais do que a ação em si.
William conversou sobre isso com Catherine naquela noite. Ela estava relutante, desconfortável com a ideia de se aproximar quando acreditava sinceramente que não havia feito nada de errado. Mas ela também entendia que a harmonia familiar importava, que a tensão constante entre ela e Camila criaria problemas para todos. Vou ligar para ela, disse Catherine finalmente, mas não vou me desculpar por aceitar um presente que eu tinha todo o direito de receber. Vou reconhecer os sentimentos dela, mas não vou admitir que algo inapropriado aconteceu. A ligação telefônica do dia seguinte foi tensa e constrangedora. Catherine começou com cautela, dizendo que entendia que a situação devia ter sido surpreendente e que esperava que Camila soubesse que não havia intenção de magoá-la. Ela explicou que o presente havia chegado inesperadamente e que ela também havia ficado surpresa. A resposta de Camila foi fria e controlada. Agradeço a sua ligação, disse ela, mas acho que você já devia saber como isso seria visto. Como eu me sentiria ao ver as notícias sobre você ter recebido a coleção particular da Rainha-Mãe. Um aviso prévio teria sido de bom tom. Catherine respirou fundo. Recebi o presente apenas alguns dias antes da notícia ser divulgada, disse ela suavemente. Não houve tempo para lidar com todas as questões delicadas antes que as circunstâncias nos obrigassem a agir. Sinto muito que você tenha se magoado. Essa nunca foi a intenção. A intenção nem sempre importa, respondeu Camila. Às vezes, o impacto é o que conta. E o impacto aqui é que eu, a rainha consort, fui preterida em relação a itens que tradicionalmente deveriam ter sido destinados a mim. Isso transmite uma mensagem, Catherine, quer você tenha tido essa intenção ou não. A conversa prosseguiu por mais alguns minutos, ambas as mulheres mantendo uma polidez cuidadosa enquanto deixavam suas posições claras. Catherine enfatizou que simplesmente aceitara um presente de um membro sênior da família e que Alexandra tomara sua própria decisão com base em seu relacionamento com a rainha-mãe. Camila, por sua vez, argumentou que se deveria ter considerado mais como isso a afetaria e o que sinalizaria sobre as prioridades da família. Eles encerraram a ligação sem chegar a uma resolução. Ambos disseram o que precisava ser dito, mas a tensão subjacente permaneceu. Na verdade, ter verbalizado o problema só tornou a divisão mais concreta, em vez de amenizá-la. A história dominou a cobertura da realeza por semanas. Artigos de opinião analisaram todos os ângulos, dissecavam relacionamentos e especulavam sobre as implicações futuras. A reação do público foi bastante dividida, refletindo divergências mais amplas sobre como as pessoas viam os diferentes membros da família real. Aqueles que admiravam Catarina viram o presente como um reconhecimento apropriado de sua dedicação, uma prova de que a geração mais velha apreciava seus serviços. Já os que apoiavam Camila o viram como uma afronta que revelava um preconceito persistente contra a rainha consorte, uma evidência de que ela jamais seria totalmente aceita. Comentaristas da realeza dedicaram horas de programação a discutir as nuances do assunto. Alguns argumentaram que Catarina representava o futuro da monarquia, enquanto o tempo de Camila era necessariamente limitado pela idade, tornando estrategicamente sensato dar peças significativas a alguém que as usaria por décadas. Outros insistiram que o protocolo e a hierarquia importavam, que a atual rainha consorte deveria ter prioridade independentemente de mérito pessoal ou cálculos de longo prazo. As redes sociais foram previsivelmente implacáveis. Hashtags apoiando diversas posições foram tendência por dias. A divisão entre o Time Catherine e o Time Camila tornou-se uma abreviação para debates mais amplos sobre se a monarquia deveria ser baseada na tradição ou no mérito, no status hereditário ou no respeito conquistado. Memes proliferaram. As sessões de comentários se transformaram em campos de batalha. As joias, dadas como um gesto privado de confiança, tornaram-se um símbolo que diferentes facções usaram para promover suas narrativas preferidas sobre o futuro da família real. Catherine tentou ignorar o ruído, concentrando-se em seu trabalho e nas responsabilidades que realmente importavam. Ela compareceu a eventos, reuniu-se com instituições de caridade, visitou escolas e hospitais. Ela cumpriu as obrigações de princesa de Gales enquanto o debate se intensificava ao seu redor, mas isso foi exaustivo. Estar no centro de uma controvérsia que ela não havia buscado e que não podia controlar. William estava protetor e frustrado, pressionando funcionários do palácio a defenderem sua esposa de ataques injustos. Alguns estavam dispostos a fazê-lo. Outros eram mais cautelosos, não querendo parecer tomar partido no que estava sendo cada vez mais apresentado como uma disputa entre Catarina e Camila.
A relutância em apoiar totalmente Catarina irritou William, mas ele também compreendia os cálculos políticos em jogo. Os funcionários do palácio serviam à instituição em primeiro lugar, e às vezes isso significava não apoiar nenhum indivíduo com muita veemência. A princesa Alexandra observava a tempestade com crescente preocupação. Ela esperava algum interesse em sua decisão, mas não imaginava que ela se tornaria um ponto de conflito cultural tão grande. Considerou divulgar uma declaração para esclarecer suas intenções, mas seus assessores a convenceram de que qualquer coisa que dissesse agora só alimentaria ainda mais as atenções daqueles que já estavam convictos de suas posições. 6 meses após a doação inicial, a intensidade da controvérsia pública finalmente começara a diminuir, mas o impacto na vida privada continuava a reverberar pela família. Os relacionamentos foram testados e, em alguns casos, alterados permanentemente. Catherine e Camila mantinham uma relação cordial, porém distante. Conversavam quando necessário em eventos familiares, sorriam para as fotografias e mantinham a aparência de união. Mas o afeto que existia entre eles antes, nunca profundo, mas ao menos genuíno, havia desaparecido. Ambos eram profissionais o suficiente para esconder isso das câmeras, mas aqueles que os conheciam podiam perceber a mudança na forma como interagiam, ou melhor, como evitavam cuidadosamente interagir mais do que o necessário. Nos círculos da corte, a controvérsia revelou fissuras que existiam sob a superfície, mas que haviam sido cuidadosamente disfarçadas. Agora havia grupos bem definidos. Alguns leais a Guilherme e Catarina, outros a Carlos e Camila. Essas divisões influenciaram as decisões sobre a equipe, a alocação de recursos e quem receberia que tipo de apoio institucional. As divergências não chegaram a configurar uma guerra aberta, mas criaram ineficiências e tensões que tornaram as operações do palácio menos eficientes do que deveriam. O rei Carlos tentou resolver essas divisões por meio de uma série de reuniões familiares privadas. As conversas foram difíceis e, por vezes, acaloradas, abordando queixas que iam muito além das joias. Camila falou sobre se sentir constantemente comparada desfavoravelmente a Diana e, agora, a Catherine, sobre nunca ser totalmente aceita, apesar de anos de serviço. Catherine discutiu a pressão de ter que provar constantemente seu valor, de ser analisada minuciosamente a cada decisão e criticada independentemente de suas escolhas. Esses encontros foram dolorosos, mas também, de certa forma, catárticos. O simples reconhecimento das tensões que todos fingiam não existir criou espaço para que elas fossem administradas de forma mais construtiva. Charles saiu dessa situação com uma compreensão mais clara dos desafios enfrentados pelos diferentes membros da família e um renovado compromisso em ser mais justo ao equilibrar as necessidades conflitantes. Ele não podia resolver todos os problemas, nem fazer com que todos se sentissem igualmente valorizados, mas podia tentar ser mais atencioso e receptivo. Foi um começo, ainda que imperfeito. As joias em si permaneceram em posse de Catarina, cuidadosamente guardadas e usadas ocasionalmente em eventos onde sua presença parecia apropriada e significativa. Cada vez que Catarina usava uma das peças, particularmente a tiara, ela pensava na rainha-mãe, na fé que Alexandra depositava nela, nos padrões que lhe eram confiados para manter. As peças haviam se tornado mais do que belos objetos. Eram lembranças de um legado que se esperava que ela honrasse, de valores que ela deveria personificar. E Catarina levou essa responsabilidade a sério, usando-as como motivação para garantir que sua conduta e serviço estivessem à altura da confiança nela depositada. Anos mais tarde, quando historiadores examinaram esse período da monarquia, o incidente das joias seria citado como revelador das tensões inerentes a uma instituição que buscava se modernizar sem deixar de respeitar a tradição, que tentava honrar a hierarquia sem deixar de recompensar o mérito. O incidente em si foi relativamente menor no contexto da história da realeza, mas iluminou desafios que a monarquia continuaria a enfrentar enquanto navegava por um futuro incerto. Catarina guardava a carta de Alexandra em um cofre particular, relendo-a ocasionalmente quando precisava se lembrar da importância do seu trabalho e dos valores que deveria personificar. As joias da rainha-mãe, por mais belas que fossem, continuavam sendo menos importantes para ela do que a mensagem transmitida pelo presente. Que alguém que servira a coroa com distinção por décadas acreditava que Catarina era digna de dar continuidade a um legado que remontava a gerações.
Esse voto de confiança, esse reconhecimento de alguém cuja opinião realmente importava, significava mais do que qualquer objeto físico jamais poderia. E Catherine se esforçava diariamente para honrá-lo, para provar que a fé de Alexandra havia sido bem depositada, que o legado da rainha-mãe estava seguro em suas mãos. O que você acha da decisão da princesa Alexandra de ignorar completamente Camila? Foi um reconhecimento apropriado dos serviços prestados por Catherine? Ou uma quebra do protocolo real que criou divisões desnecessárias? Como você acha que a própria rainha-mãe se sentiria sobre o destino de suas joias? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias inéditas de dentro dos muros do palácio e clique no vídeo, exibido na sua tela para mais um olhar fascinante sobre a dinâmica oculta que molda o futuro da família real.